Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você achava que a CPI da Covid não ia dar em nada, ia dar em pizza, você se enganou. Muitas pessoas, eu em alguns momentos também pensei, falei, ih, caramba, esse negócio aí, sei não, hein? Do jeito que tá, a coisa tá desandando. Mas agora a gente já percebe que as informações que chegaram até a CPI são muito importantes. Se, de fato, pessoas não vão ser punidas, cabeças não vão rolar, o mais importante, pelo menos até agora, que eu tenho percebido, é que há um esclarecimento da opinião pública. É importante a gente saber, do ponto de vista documental, o que está acontecendo no Brasil. É importante a gente ter uma avaliação concreta, direta, objetiva, de fato, nas mãos de quem nós estamos. Bolsonaro é um sujeito que passou até agora, desde o começo, desde o primeiro dia que ele está lá no governo, dizendo que não vai dar dinheiro para veículos de comunicação, cita aqui e ali, olha, acabou a boquinha nisso daí, acabou a boquinha, Rede Globo nisso daí. O tempo todo sendo, de alguma forma, debochado em relação a isso, né? Falando que acabou a boquinha da Rede Globo, acabou a boquinha da Folha de São Paulo. Mas o que a gente percebe é que se acabou a boquinha para um lado, a boquinha para outro passou a existir também. E aí vem uma situação que eu considero importante para a gente refletir. Nós vamos fazer essa reflexão sobre a SECOM aqui, a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, sempre pedindo para você dar o like. É importante esse like, então a gente sempre lembra aqui, você que já conhece o nosso trabalho, já está acostumado a dar esse like no vídeo, por favor, dê o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se já não é a primeira vez que você está aqui acompanhando um vídeo, então agora talvez seja o momento para você clicar aí no inscrever-se. É só você descer um pouquinho o vídeo aí, inscrever-se, clica em cima, é rapidinho. Você pode se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você ser notificado dos nossos vídeos. A primeira reflexão, eu vou trazer daqui a pouquinho o vídeo com o Lacombe falando a respeito da versão dele do motivo de ter recebido esse dinheiro do governo. Mas a primeira questão é o critério da Secretaria de Comunicação. Porque é inegável que, por pior que seja a audiência da Rede Globo, por pior momento que a Rede Globo esteja atravessando, a Rede Globo é sim a emissora mais assistida do Brasil. E o critério, se for técnico, exclusivamente técnico, você é obrigado a colocar uma parcela das suas publicações, do seu investimento em publicidade na Rede Globo. Isso é uma questão técnica. Se for uma questão técnica, sem calor, sem ideologia, sem absolutamente nada. Porque o que a gente está vendo, por exemplo, é o investimento do governo no Lacombe. O Lacombe é um sujeito que tem traço de audiência. Quando a gente fala traço de audiência, é que ele não consegue atingir um ponto de audiência. Aí é traço, é 0, alguma coisa. A audiência do Lacombe é uma coisa vergonhosa, é uma ofensa, ela é pornográfica, é uma audiência terrível, péssima. Então, quando a Globo perde o investimento do Bolsonaro, ou veja bem, esse investimento do governo Bolsonaro é o nosso, nós estamos pagando para isso. Nós estamos pagando para a Secretaria de Comunicação usar os nossos impostos para investir na publicização daquilo que é importante para o país, que eles julgam importante. Então eles estão lá para gerenciar os nossos impostos, para direcionar a comunicação. E o que a gente percebeu? Primeiro, o critério na escolha dos assuntos a serem divulgados pela Secretaria de Comunicação. Aí já há um conflito de interesses, porque eles estão divulgando, por exemplo, tratamento precoce, estão divulgando romper o lockdown. Eles pagaram o Siqueira Júnior, a gente colocou no vídeo de ontem, se você não viu, eu vou deixar o card aqui para você acompanhar. Eles pagaram 120 mil reais para o Siqueira Júnior e pagaram para quê? Para que ele pudesse fazer propaganda contra o lockdown, a favor do tratamento precoce. Nós estamos pagando para que o governo faça uma divulgação anticientífica e que nos leva à morte. Nós pagamos o governo Bolsonaro para que ele nos mate. Esta é a interpretação correta. Então já começa pelo critério de escolha daquilo que deve ser divulgado.
Já tem um erro aí. E depois a forma com que eles utilizam esse dinheiro, do ponto de vista de onde eles investem, é uma piada de mau gosto. Colocar dinheiro no Lacombe, num sujeito que tem traço de audiência, num sujeito que tem uma audiência vergonhosa, aí já é não só queimar dinheiro, aí realmente é tripudiar na cara do brasileiro. Então não tem, tecnicamente falando, não tem absolutamente nada que vá justificar. Mesmo assim, eles colocaram dinheiro lá. Então, se por um lado o Bolsonaro fala que não investe na Globo, por uma questão ideológica, de forma ideológica, ele investe dinheiro, o mesmo dinheiro que ele iria colocar numa emissora dessa, ele joga para bolsonaristas, para gente do grupo dele. E em muitos momentos que a Globo estava descendo o pau no PT, o PT se viu obrigado a fazer campanhas de vacinação, fazendo a publicidade na Globo, utilizando a Globo para poder chegar até a população. É o que a gente chama de comunicação social, que é uma coisa que praticamente inexiste no governo Bolsonaro e em muitos governos direitistas. O negócio do Bolsonaro é fazer propaganda política, não é comunicação governamental. É propaganda das narrativas, propaganda política, na maior cara de pau, na maior disfarçatez. Então usaram milhões de reais para pagar influências, para pagar todos eles bolsonaristas, para alimentar o gado. Então é sal, né? Sal para o gado. Só isso. Ou seja, gastaram dinheiro público de forma irresponsável, primeiro, para defender narrativas anti-ciência, segundo, para bancar, para molhar a mão, para jogar dinheiro em bolsonaristas. Eu vou mostrar aqui para você o vídeo do Lacombe, para você ver como que ele justifica. E aí, logo aqui, você vai perceber um ponto importante. Ele utilizar exemplos que ele considera errados para justificar o erro dele. Presta bem atenção nesse vídeo aqui, para você entender como que é a narrativa, né? Como que ele se defende. É verdade. Eu fiz campanhas para o governo federal. Eu sou um profissional de comunicação. Parte da minha renda vem exatamente de ações de merchandising que são contratadas por agências de propaganda. Não há nada de ilegal nisso, nem de imoral, porque as agências não compraram a minha opinião, os meus posicionamentos. Isso não está à venda, isso nunca esteve à venda, nunca estará, né? Já no caso, por exemplo, da revista Carta Capital, que aliás o Diogo Mainardi tão bem descreveu em crônicas depois reunidas no livro Lula é Minha Anta, aí já não sei. A Carta Capital chamava o então presidente Lula, entre outras coisas, de bêbado, né? Até ter boa parte do seu espaço publicitário vendida a empresas estatais federais. De repente, para a revista, o Lula passou a ser um grande estadista, a solução de todos os problemas. Isso é estranho. Está lá, hein? Em ótimas crônicas do Diogo Mainardi. Se agências de propaganda resolveram fazer ações no meu programa, contrataram a emissora para a qual eu trabalho para isso, vamos em frente. É parte do meu trabalho, é parte das minhas funções na TV. Para encerrar, eu lembro que eu fiz em março do ano passado, em março de 2020, uma grande campanha para o Ministério da Saúde sobre prevenção da Covid. Foram filmes publicitários, fotos, e eu não cobrei nada. Não era uma ação específica para o meu programa, ligada à minha emissora. Então eu pude abrir mão do meu cachê. Infelizmente, nossos parlamentares tiveram a chance de abrir mão dos fundos partidário e eleitoral para investir os 3 bilhões de reais no combate à Covid. A proposta foi apresentada no Congresso e ela foi descartada. Como você vê, ele critica a Carta Capital, ele coloca em evidência um livro do Diogo Mainardi, que é um livro claramente contrário ao Lula, ou seja, ele critica algo que ele reprova,
para poder justificar algo que estão reprovando a respeito dele. Então ele justifica um erro dele com outro erro, que ele considera um erro. Depois ele se compara aos políticos, aqueles que tiveram um cargo eletivo, que se colocaram sob o escrutínio, que se fizeram candidatos e estão lá. Ele se compara a esses políticos e aí ele critica novamente o fundo partidário para falar, para tentar se defender, ou seja, ele coloca exemplos ruins para dizer que o que ele está fazendo é certo. Então ele não colocou exemplos que são positivos para reforçar o lado positivo do que ele fez. Então, indiretamente, e aí tem uma questão psicológica aqui que precisa ser colocada, indiretamente o que ele sabe que ele fez uma cagada. E aí ele fala, olha, eu fiz uma cagada, com perdão da palavra, e até me perdoe a forma mais grosseira, mas é assim que as coisas têm que ser ditas. Eu fiz uma besteira, mas outros também fizeram besteira. Os políticos aprovaram o fundão, a Carta Capital defendeu o Lula. Por que eu não posso defender o Bolsonaro? A Carta Capital recebeu dinheiro para defender o Lula. Por que eu não posso receber dinheiro para defender o Bolsonaro? Então você vê claramente, é mais do que claro a culpa no cartório. Ele se orgulha de ter feito propaganda de graça por tratamento precoce. E não foi só isso que ele fez. Ele levou no programa dele defensores do tratamento precoce, gente que, na minha opinião, deveria ser... Isso é uma opinião, tá? Você pode discordar, coloque seu comentário aqui. Na minha opinião, essas pessoas deveriam ser punidas juridicamente. Pessoa que defende tratamento precoce, da forma com que foi defendido aqui, com esses medicamentos que não têm eficácia, com cloroquina e tudo mais, essas pessoas precisam ser presas. Essa é a minha opinião. Porque essas pessoas levaram ao engano, levaram outras pessoas à morte. Então você vê um sujeito que tenta se justificar usando exemplos negativos para dizer, se eu fiz a besteira, outros também fizeram. E para mim isso só confirma o fato dele ter feito uma enorme cagada. E aí ele diz que não tem nenhum problema moral isso. Bom, dentro talvez do seu julgamento. Mas você precisa levar em consideração, Lacombe, que outras pessoas podem considerar isso não só imoral. Algumas pessoas podem considerar a sua atitude como uma atitude canalha, cara de pau. Uma atitude ofensiva. Uma atitude de uma pessoa que age como um mau caráter, que se vende, uma atitude de um vendido. As pessoas podem ter essa interpretação. E eu não vou considerar errado quem tem uma interpretação como essa, porque é um direito da pessoa ela pensar que a sua atitude foi incorreta ao receber dinheiro público para poder fazer valer narrativas mentirosas, anticientíficas e para fazer campanha antecipada. Porque o projeto do Bolsonaro é esse, é fazer campanha política com dinheiro público para fazer narrativas que simplesmente alimentam extremistas. E você, em muitos momentos, fez e faz isso, Lacombe. Você alimenta o extremismo no Brasil. Então não adianta agora fazer discurso, eu sou o profissional, eu sou o cara que vive disso. Não, eu trabalhei 30 anos e nunca prostituí o meu trabalho. Sempre tive ética. Se você tiver curiosidade, é só você ver como que foi o meu comportamento trabalhando em veículos de comunicação, em retransmissoras do SBT, trabalhei em retransmissoras para Minas Gerais do SBT, como apresentador, como jornalista, como âncora de jornal. Nunca me prostituí e nunca permiti que isso fosse feito dentro do meu espaço. Então não tem essa de dizer a minha emissora, o meu trabalho, a minha profissão. Não é porque você é jornalista que você pode prostituir a sua profissão. Então a gente precisa começar agora a entender
que esse trabalho que está sendo desenvolvido na CPI está mostrando a verdade. E a verdade é que todos esses que alimentam o extremismo no Brasil fazem isso. Se fazem por ideologia, como ele diz, fiz de graça, talvez por acreditar em alguma coisa, estão fazendo por dinheiro também. Mesmo que você tenha feito uma campanha de graça, você fez outras cobrando. Você fez outras com dinheiro público. Dinheiro que sai do bolso de todos os cidadãos. Meu e seu também. Você também é um cidadão. Você também paga imposto. Só que todos os 210 milhões pagam imposto também. Então você pegou dinheiro público e fica fazendo um discurso de lei Rouanet e fica fazendo um discurso contra artistas. Fica aqui o recado. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui também. Não se esquece de dar o like no nosso vídeo. É importante que os brasileiros conheçam quem são esses extremistas, quem são esses bolsonaristas que fazem campanha aí, a troco de dinheiro, que se vendem. Não se esqueça. Dê o seu like. Nos ajude aqui, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Até a próxima.